Boa tarde. É a primeira vez que eu estou aqui em Setúbal, na ICMAV. Olá, boa tarde. Boa tarde. E a convite do pastor Tiago, estou aqui com a minha família, com os meus amigos. E eu neste lugar, eu vejo um lugar com muito potencial. Potencial, o que é que significa potencial? Potencial significa poder oculto, poder que ainda não é ou ainda não está a ser visível, certo? Já é visível de alguma maneira, mas com certeza que este lugar está cheio de potencial. Potencial que um dia vai se transformar em poder, ou seja, a comunidade vai ver esse potencial que está oculto. Claro, é um trabalho muito recente e é normal em qualquer igreja haver processos. Este é um processo importante para a igreja de Setúbal. Hoje eu queria rapidamente, não é? Porque aqui o pessoal fala pouco, não é? Aqui controla o tempo, não é? Eu sou descontrolável, eu tenho que ter regras. Ok. Pronto, rapidamente eu queria falar da pessoa mais importante do planeta, a pessoa mais importante do mundo. E como introdução eu queria ler um texto que está em Mateus, capítulo 4, 17, do Evangelho escrito por Mateus. E Mateus diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, porque o reino dos céus está a chegar. A palavra arrependam-se aqui é uma palavra... a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, não é? Foi escrita no grego. A palavra é metanoia. Metanoia significa mudança de pensamento. Nós, na nossa cultura, arrepender é pedir perdão. Mas o arrependimento bíblico vai para além do pedir perdão, porque muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a gente pede perdão, mas não muda. E este arrependimento implica mudança de mente, renovação da nossa mente. Nós cremos num Deus que provoca mudanças, transformações na vida das pessoas. De nada serve se nós estamos aqui a ouvir e não estamos dispostos a ser transformados, renovados na nossa maneira de pensar. E outro texto em João, capítulo 20, 21, diz: Jesus disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, Jesus estava a falar do Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, portanto está a falar do Pai, também eu vos envio. Em seguida soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Eu não sei como é que eu posso categorizar a nossa fé, porque estamos dentro do pacote das centenas de religiões no mundo. Eu sou das pessoas que não coloca
a nossa fé dentro de uma religião, senão seríamos muito limitados, porque a religião é algo que limita muitas pessoas. Eu vejo mais como um propósito de vida, por isso é que nós temos dentro do nosso slogan ICMAV, propósito de vida, não é religião para a nossa vida, é um propósito. Finalmente nós encontrarmos em alguém um propósito. E é difícil pensar se é monoteísta ou politeísta. Sabem, conhecem estes termos. O politeísmo é aqueles que adoram muitos deuses e o monoteísmo é aqueles que adoram um só Deus. Só que a nossa fé tem um problema, é que nós adoramos um Deus com 3 facetas, certo? E isso muda totalmente os nossos cálculos. Por exemplo, para os islâmicos, Alá é um só Deus e ponto final, não há trios nem nada coisa parecida, mas nós adoramos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que formam um só Deus. Eu tenho esta garrafa aqui, ainda bem que trouxe esta garrafa de água, mas não foi por causa da mensagem. Vocês conseguem ver a água? Claro, vocês conseguem ver a água porque está dentro desta garrafa. Mas ela é transparente, certo? E ela está em modo líquido. Invisível, é transparente. Deus é assim, mas também Ele veio ao mundo no estado sólido. Ou seja, tu podes tocar a água porque está no estado sólido. E depois há o outro estado da água, que é o vapor, não é? O gasoso, que é algo que se paira no ar, certo? Se sente no ar. Então, é Pai, Filho e Espírito Santo. É um pouco assim, não é? Pronto. Ou seja, nos diferentes maneiras de a gente ver a água. Mas a pessoa mais importante do mundo... João, não é? Já lemos, não é? A pessoa mais importante do mundo não é a nossa mãe, não é o nosso pai, não são os nossos filhos, não é? É uma pergunta que muitas vezes nós podemos fazer uns aos outros. Olha, qual é a pessoa mais importante para ti, não é? Quando tu não tens filhos, dizes que é o teu marido. Quando tens filhos, já não é o teu marido, são os filhos, não é? Há ali uma mudança. Mas a pessoa mais importante, eu tenho isto muito claro na minha vida, e peço perdão à minha esposa e aos meus filhos, mas eles não são as pessoas mais importantes da minha vida. Eles são importantes na minha vida, mas não são a pessoa mais importante na minha vida. Se calhar vocês estão à espera, já que estamos aqui numa igreja cristã, devem estar à espera que eu diga que é Jesus. Não é? Mas não é Jesus. Isto é assustador, não é? Porquê? Porque é justamente, nós temos um Deus trio, certo? Coitado dos outros que fazem parte de Deus. Então e o Pai? Então e o Espírito Santo, certo? A gente só fala de Jesus e depois o Pai, eu não sou mais importante. E o Espírito Santo, eu não sou mais importante. Para ele é só Jesus. E a gente fala tanto de Jesus, e às vezes a gente se esquece que Deus não é só Jesus. Há o Deus Pai e há o Deus Espírito Santo, certo? Que formam os 3 um só Deus. Se vocês forem ao credo apostólico de qualquer entidade cristã, seja ela católica romana, seja ela evangélica, protestante, tudo que tem a ver com o título cristão, nós seguimos este credo, certo? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E vocês têm que tomar atenção que a frase não fala só da pessoa mais importante, fala da pessoa mais importante aonde? No mundo. Ok? No mundo. No planeta.
E o texto que eu li logo ao início é aquilo que Jesus disse, que o Pai enviou Jesus, certo? E Jesus enviou a quem? Enviou o Espírito Santo. Então, hoje, não estamos a falar do passado, estamos a falar de hoje. Hoje, a pessoa mais importante do planeta é o Espírito Santo. Onde é que está Jesus? Jesus está à direita do Pai aonde? No planeta? No céu. Vocês se repararem, a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que não estás na terra, santificado seja o teu nome, certo? Faz sentido, não é certo? Então, Pai Nosso, que tu não estás na terra, estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora eu vou ter com o Pai, ou seja, agora eu estou à destra do Pai, mas eu vou enviar alguém para estar aqui, entre nós, que será o Consolador e vai ser muita coisa importante para o mover, a mudança, a transformação da Terra. Nós todos queremos ver mudanças a acontecer. Porquê? Porque vivemos, desde sempre, certo? Vivemos épocas de crises, certo? Ou seja, não foi com a pandemia que começou a crise já existia antes, com outras facetas. E quando a pandemia acabar, não sei se vai alguma vez acabar, mas vai estar mais controlada, porque a questão das crises é que elas não são destruídas, elas são controladas. Estão a entender? A mesma coisa quando Jesus operava os milagres, ele não controlou ali a morte. Porquê? Porque as pessoas que foram curadas acabaram por morrer depois, mais tarde, certo? Mas ele conseguiu controlar a situação da hora e curou a pessoa. E nós tentamos também arranjar soluções, por isso é que nós temos um sistema de saúde. Para que é que serve o sistema de saúde? Serve para atender aos nossos problemas, às nossas crises da área de saúde. Porque se ninguém aqui tivesse problemas de saúde, não era preciso haver hospitais e médicos, portanto, não havia isso. Portanto, nós, seres humanos, nós procuramos resposta às nossas crises. E a pessoa mais importante na Terra, que pode atender a qualquer crise que nós estamos a enfrentar na Terra, com certeza que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que pode nos orientar melhor do que um psicólogo, pode nos tratar melhor que um médico, nos pode inspirar do que qualquer outra pessoa que exerce alguma influência, nos pode dar criatividade mais do que qualquer outro empreendedor, nos pode dar conhecimento que mais nenhum outro professor nos pode dar. Ou seja, o Espírito Santo tem um papel desde sempre, desde o tempo da criação, desde o tempo em que nós fomos criados e todo o resto da criação, e ele vai participar em tudo. Ele participou desde o início da nossa história até hoje. Mas é bom nós recordarmos que quando Jesus ascendeu aos céus ou subiu aos céus, ele não podia tão pouco subir aos céus sozinho. Alguém o ajudou a subir aos céus. Quem é que foi? Foi o Espírito Santo. É interessante, não é? Porque o Espírito Santo é a pessoa mais ativa da Terra. A pessoa mais ativa atualmente na Terra e que se move por todas as partes do mundo é o Espírito Santo. Vocês não vão encontrar ninguém mais ativo senão o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem fronteiras por onde ele quer operar. E por ele não se ver, ele tem essa liberdade de estar no lugar onde ele desejar estar. Mas aquilo que Jesus tentou ensinar no texto que lemos é que ele preparou lugar
para o Espírito Santo. E sabem quem é esse lugar? E é o lugar que tem muito potencial. Somos nós. O lugar de maior potencial onde o Espírito Santo quer habitar é em nós. Ele vê em nós muito potencial para manifestar o seu poder. Ok? A Bíblia está dividida entre duas partes. E há uma razão de estar dividida entre duas partes. De facto, foi Jesus que criou essa divisão. Se Jesus não tivesse vindo há 2020 anos atrás, não havia esta separação entre o Antigo Testamento e o Novo, certo? Os Evangelhos acabam por ser aqueles 33 anos dos Evangelhos, acaba por ser o momento central de toda a história do passado e do futuro. Jesus, no Evangelho de João, ele é descrito como a palavra, é descrito como o verbo que nós vemos nos nossos textos mais clássicos, versões mais clássicas da Bíblia. Jesus é o verbo, ou a palavra, certo? E Jesus foi apresentado pelo próprio Pai. O Pai apresentou ao mundo a sua imagem, feito homem, através de Jesus. E isto não poderia acontecer se não houvesse a obra do Espírito Santo. É que a mãe de Jesus não teve ajuda de um homem para ter Jesus. Alguém teve que fazer alguma coisa para que ela ficasse grávida. Quem foi? O Espírito Santo. Estão a ver? E é interessante que ele foi crescendo e foi ganhando experiência como homem e foi também conhecendo o lugar onde estava a viver e os lugares por onde ele ia. E chegou um momento em que ele foi ter com o primo João Batista e pediu para ser batizado. E esse momento em que ele foi batizado, do céu desceu algo como uma pomba para iniciar o seu propósito aqui. E quem é que desceu sobre ele? O Espírito Santo, certo? E o Espírito Santo, tudo aquilo que acontecia de ele andar nas águas, de ele multiplicar os pães e os peixes, de ele converter a água em vinho, de ele curar os enfermos, leprosos, os cegos, os coxos. Nada disso poderia acontecer sem o Espírito Santo. O Espírito Santo foi o agente que, através de Jesus, aquilo aconteceu. E é interessante que quando Jesus foi à cruz e quando ele estava na cruz, ele próprio, quando estava a dirigir-se ao Pai, ele disse: eu entrego o meu Espírito. Então, o Espírito Santo saiu de Jesus no momento da sua morte. Mas também o Espírito Santo voltou a entrar outra vez em Jesus para o ressuscitar. Ok? Para o ressuscitar. E depois, lá está aquele texto que diz: olhem, eu não vos vou deixar sozinhos. Assim como o Pai me enviou, eu também vou enviar aquele que eu tinha em mim, que é o Espírito Santo. O livro de Atos, que é o livro que vem logo a seguir aos Evangelhos, que foi escrito por Lucas, do Evangelho de Lucas, são os atos do Espírito Santo, são as obras do Espírito Santo na vida de uma comunidade. E essa comunidade é uma das mais antigas da Terra, que hoje ainda existe, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, certo? Ou seja, ninguém consegue destruir
a igreja, porque a igreja são pessoas, então o Espírito Santo acabou por fazer morada em quem? Em nós, certo? E é através de nós que as coisas vão acontecer neste planeta. A renovação deste planeta que é necessário implica a obra do Espírito Santo. A Igreja é o agente do reino dos céus, por isso é que eu utilizei o primeiro texto a dizer: é chegado o reino dos céus, porque é através deste agente que vem do reino dos céus, que é o Espírito Santo, que vai acontecer as mudanças, as transformações que a gente vai ver na vida das pessoas. Que seria, sem o Espírito Santo, as nossas vidas da realidade. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, tudo aquilo que acontece de bênção nas nossas vidas é resultado do trabalho do Espírito Santo. E é por isso que existe dentro dos grupos dos evangélicos os grupos dos pentecostais, porque dão uma maior ênfase à pessoa do Espírito Santo, ao batismo do Espírito Santo, à importância do mover do Espírito Santo na igreja, porque ele é a pessoa mais importante da terra. Amém? É a pessoa mais importante. Nós queremos que a nossa família seja a morada do Espírito Santo. Não é só a igreja. O Espírito Santo quer que nós concedamos habitação do Espírito Santo nos nossos filhos, nos nossos familiares, nos nossos colegas de trabalho. Às vezes há aquela preocupação, ainda ontem estava a ouvir num passeio um irmão lá da ICMAV, de Polima, e ele disse assim: não gostavas de ter um evangélico no poder? Um primeiro-ministro evangélico? E eu... É difícil responder a isso, não é? Porque vai depender se ele é batista, se ele é presbiteriano, se é assembleiano, ou se... não é? Que ideia que ele vai passar? Olhem, a mim não me interessa. A mim me interessa, sim, se for uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Como é que Jesus fez toda a diferença? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu não quero saber se ele é evangélico, se ele é católico, ou se, não é? Os nomes que a gente quer... Eu não me importava, sim, que a pessoa que governasse este país fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque a pessoa mais importante da terra não é o primeiro-ministro, é o Espírito Santo. E quem tiver o Espírito Santo dentro dele, mudanças vão acontecer. Mudanças vão acontecer. Se calhar, para isso acontecer, nós temos que, se calhar, desabituar-nos a certas liturgias. Porque nós temos um programa de culto, certo? Mas o Espírito Santo, às vezes, gosta de nos fazer surpresas. Às vezes, ele quer mudar as nossas liturgias, os nossos hábitos. Vocês querem orar mesmo a sério? Vocês querem ofertar mesmo a sério? Vocês querem pregar mesmo a sério? Estão dispostos a mudar as vossas liturgias? Por isso é que, às vezes, ainda existe uma certa separação entre a comunidade daqui e a comunidade de lá fora. Mas isso nunca deveria acontecer. Nós somos pessoas como as outras pessoas que estão lá fora, mas a única diferença que deve se destacar é que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Porque a igreja não pôde começar sem o Espírito Santo. Não pôde. Sem o Espírito Santo, a igreja não podia começar. Certo? Então, o papel do Espírito Santo é muito importante
na vida humana. É interessante que a maior tarefa que nós temos que fazer na Terra, ou a tarefa que Deus quer que nós façamos na Terra, é encher a Terra de toda a sua glória. Toda a sua glória. João 16, 6 a 10. Estou quase a terminar. Hein? É isso, não é? João 16, 6 a 10. Diz assim: vejo que estão tristes por vos dizer tudo isto. Isto, Jesus está-se a dirigir aos discípulos, certo? Mas fiquem a saber que para vosso bem é melhor que eu vá. Oh Jesus, não vás, por favor. Mas é melhor que eu vá. Porque o Pai não me trouxe aqui para estar aqui muito tempo com vocês. E nós clamamos por Jesus: Jesus, vem até mim, mas convém que eu não vá. Oh Jesus, vem, não, mas não convém que eu vá. Porque se eu não for, não vai aparecer aquele que realmente vai fazer coisas ainda maiores. Uma coisa é o Espírito Santo estar na vida de uma pessoa. Outra coisa é o Espírito Santo estar na vida de muitas pessoas por todas as partes do mundo. E o Espírito Santo se move por milhões de pessoas que existem à volta do mundo. Mas naquela altura, o Espírito Santo estava sobre alguém. Certo? Então convém que Jesus vá. Porque se Jesus não fosse, a igreja não fazia nada. Então, continuando. Se eu não for, o defensor... Que defensor é este? O Espírito Santo não virá até vós. Mas se eu for, eu vou enviarei. Quando ele chegar, há de convencer as pessoas do mundo sobre 3 coisas: que cometeram pecado, que há uma justiça e que há um julgamento. De facto, cometeram pecado porque não creem em mim. Depois há uma justiça porque vou para o Pai e não me verão mais. Finalmente, há um julgamento, porque o que domina este mundo já foi condenado. Ok? Não se está a referir a nós. Ok? Já foi condenado, ok? Ou seja, isto tinha a ver com alguém que estava a dominar e com a cruz perdeu o domínio, ok? Então, tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas isso agora era demais para vocês. Quando vier o Espírito da verdade, vai o quê? Guiar-vos em toda a verdade. Aqui ele não falará por si próprio. Porquê? Porque Jesus é a palavra. Ok? Ele é poder. Mas este poder tem palavra, tem a ajuda da palavra, que é Jesus. Ok? Mas comunicará o que lhe disserem e anunciar-vos-á as coisas que ainda estão para acontecer. Ele vos manifestará a minha glória. Lembram-se aquilo que eu estava a dizer há bocado? A tarefa de Deus, através de nós, que concedemos o Espírito Santo estar em nós, é encher a terra da sua glória. Ok? E estamos a falar deste bairro, estamos a falar de Setúbal. Não estamos a falar só deste espaço, estamos a falar da terra, ok? Estamos a falar do lugar onde nós estamos. Que ainda estou para ver. Eu vos mostrar a minha glória porque tomará daquilo que é meu
e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence-me também a mim. Por isso é que eu digo, o Espírito receberá daquilo que é meu e vos anunciará. Dentro de pouco tempo deixarão de me ver, mas um pouco mais tarde hão de voltar a ver-me. Portanto, isto é na altura quando ele vai morrer na cruz e depois ele ressuscita. Ok? Então, Jesus é a palavra e o Espírito Santo é o poder de Deus. O poder só pode atuar na palavra. Em Joel 2, 28 e 29 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos ou anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E é interessante que Atos 2,17 diz: Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ou seja, este texto do Novo Testamento confirma o outro texto do Antigo Testamento. Os últimos dias, agora vocês que estão muito preocupados com os últimos dias são os que iniciaram quando o Espírito Santo entrou na vida da Igreja. É importante que nós saibamos interpretar bem isto. Os primeiros dias foram aquele momento da manifestação de Deus no Antigo Testamento. E depois aparecia o Dia do Senhor. Lembram-se deste termo? Dia do Senhor. O Dia do Senhor são os 33 anos em que Jesus esteve na Terra. E os últimos dias, que é a última era, é a era do Espírito Santo. E nós estamos a viver os últimos dias, que são os dias do Espírito Santo. A pessoa mais importante da Terra é o Espírito Santo. E é Ele que vai fazer tudo acontecer. E nós queremos participar disso. Nós queremos ser morada disso. Nós queremos ser habitação do Espírito Santo. A transformação antigamente era de fora para dentro. Hoje a transformação começa de dentro para fora. Ou seja, tudo vai começar dentro de ti. Há pessoas que precisam de viajar milhares de quilómetros para encontrar a paz, para encontrar o propósito da vida, mas sabes onde é que está o teu propósito de vida? Está dentro de ti. Deus quer começar a obra da tua vida por dentro e depois vai se manifestar para fora. Então, vou acabar da mesma frase como comecei. Este lugar é um lugar com muito potencial. Está cheio de potencial. Cheio de potencial. É um lugar acolhedor, mas mais do que isso, é um lugar cheio de potencial. Vocês têm tudo, nós temos tudo, não é vocês, nós, porque somos parte de uma família. Nós temos tudo para as coisas acontecerem. Temos o suficiente. E o resto é deixar aquilo que está em nós operar naquilo que vai acontecer. Ele é uma pessoa sensível, eu já sei disso, logo desde o início. Quando ele entrou em mim, eu percebi logo que ele é uma pessoa muito sensível. Porque ele só serve, ele só gosta de servir. Se a tua vida não for uma vida de serviço, não vais ter a cooperação do Espírito Santo. Porque a única coisa que ele só sabe fazer é servir. Ele só segue instruções, mas para servir, não para fazer outras coisas. Ok? Por isso é que cada vez que nós oramos, temos de ter muito cuidado com aquilo que a gente ora. Porque se na oração aquilo que a gente pede não tem o serviço, por exemplo, ó Deus, cura-me. Para quê? Para que queres que eu te cure? Porque eu preciso de saúde. Mas para que é que tu precisas de saúde? A gente tem que perceber.
Mas para que é que queres a saúde? Porque eu quero continuar a viver. Mas porquê é que queres continuar a viver? Porque eu quero fazer aquilo que eu tenho que fazer. E então o que é que tu tens que fazer? Eu estou aqui para servir. Então eu vou-te curar. Estão a ver? Ou seja, ele é uma pessoa de intenções e vai à raiz de todo o mal. Nós fomos feitos para servir. Fomos criados para servir. E o Espírito Santo está disposto a entrar naqueles que estão dispostos a servir. Amém? Ok. Vou pedir à Jo para terminar com uma música. Pode ser? Pode? Porque faz parte desta parte da liturgia, da mensagem. Podes-me emprestar a guitarra? Sim? Ok, obrigado. Boa tarde. Isto é a minha. Esta música é uma petição, é uma oração. Esta música pede a Deus que Deus mande seu Espírito Santo sobre a nossa vida. E sabem, quando o Espírito Santo vem à nossa vida, Ele nos revela o que não está bem. Ele nos ajuda com aquilo que está ferido, com aquilo que não está conforme, alinhado com aquilo que Deus quer. E é uma oração, é uma petição, assim como cantamos há bocado, que Deus possa mandar o seu poder sobre nós, porque o Espírito Santo é aquele que nos dá esse poder, o mesmo poder que levantou a Jesus dos mortos, é o mesmo poder que Deus nos quer dar. Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, envia hoje teu fogo, sara as minhas feridas, salva-me, Senhor. Deus manda chuva, Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, envia hoje teu fogo, sara as minhas feridas, restaura-me, Senhor. Manda a chuva, o orvalho do teu amor, enchendo as vidas da terra, ó Senhor. Manda a chuva, o orvalho do teu amor, inquieta minha vida, muda-me, Senhor. Deus manda chuva, Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, envia hoje teu fogo, sara as minhas feridas, salva-me, Senhor. Deus manda chuva, tua chuva, derrama do teu Espírito, envia hoje teu fogo, sara as minhas feridas, restaura-me, Senhor. Manda a chuva, o orvalho do teu amor,
louvar o orvalho do teu amor. Inquieta minha vida, muda-me, Senhor. Inquieta minha vida e muda-me.